Bom dia, meus amados! Que alegria poder compartilhar com vocês mais uma vez a palavra de Deus através da exposição do livro de Deuteronômio. Eu sou Matheus Sanches, estarei com vocês durante toda a leitura do livro de Deuteronômio e espero que juntos possamos ter ótimas experiências com a palavra de Deus. O livro que nós vamos começar a ler, Deuteronômio, ele é um sermão. Na verdade, ele é um conglomerado de sermões. Talvez o sermão mais longo da Bíblia, né? Deuteronômio, ele foi escrito ali no pé das campinas de Moabe. Moisés colocou ali o povo todo de pé diante dele, e esse sermão, e pregou todo esse sermão, que na verdade é todo um resumo, ou não um resumo, mas uma explanação condensada de tudo ali que vocês já viram em Êxodo, Levítico e Números. Moisés estava forte, estava vigoroso, mas apesar disso tinha 120 anos. Ele prega esse sermão e depois de pregá-lo ele morre, ainda com muita vida. E nós vamos entender ao longo da leitura, ou vamos lembrar ao longo da leitura, o porquê que ele não pôde entrar na terra prometida. Deuteronômio, ele é uma leitura que eu considero muito, muito interessante, porque ela é, como eu disse, uma leitura condensada, né, empregada em um povo que tinha visto seus pais morrerem no deserto. Talvez muitas dúvidas tinham ficado ali, por que eles tinham ficado tanto tempo, lembrando que a antiga geração toda havia morrido por desobediência. A geração que estava ali eram homens que naquela época, quando saíram, tinham de 20 anos para baixo, porque os de 20 anos para cima tinham partido. E agora eles estão ali precisando lembrar alguns porquês, entender o que aconteceu, para que eles pudessem então entrar na terra prometida e não cometer o erro dos seus pais e perder a posse da terra. Esse livro ele põe a experiência da salvação e da providência, tudo no tempo presente. É como se tudo estivesse acontecendo ali, naquele exato momento, né? Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele põe toda a revelação das ordens e da aliança no tempo presente. Do 12 ao 18, ele embrulha tudo isso numa ordem, num cântico e numa bênção, a fim de enviá-los à fé e à obediência no tempo presente. E no capítulo 29 e 34, ele continua fazendo isso, colocando tudo no tempo presente, né? Esse livro foi escrito por Moisés, né? É como se fosse uma constituição, né? Nós temos aí nossa Constituição Federal de 1988, que é quase que um tratado entre os constituintes e a nação. E naquele tempo isso já era comum, os reis faziam um tratado com o seu povo, e aqui Deus está fazendo um tratado com o seu povo, né? Do verso 1 ao 11, é mais ou menos como Moisés estivesse usando a frase assim: aqui está o rei de vocês, e é isso que ele fez por vocês, né? Depois, quando chega ali do 12 ao 18, ele vai dizer assim: aqui está o que vocês concordarem em fazer. Então ele vai trazer quais são as responsabilidades desse povo. E depois do 29 ao 34 é como se ele estivesse dizendo: aqui está a bênção que vocês receberão de seguirem tudo o que foi determinado. Lembrando que esse livro foi escrito para pessoas que tinham sido escravas, filhos de escravos, e que que se deram muito bem e gostaram muito dos milagres que Deus fez para eles quando eles saíram do Egito, mas quando eles tiveram que lidar com a realidade de uma pessoa livre, que é a incerteza, a dúvida, e ter que trabalhar e ter que lidar com os problemas, eles acabaram murmurando, não tiveram um bom comportamento diante da liberdade. Então eles morrem e vem uma nova geração. E quando Moisés está falando com a nova geração, é como se ele estivesse falando com a continuação. Ele usa uma forma de linguagem como se ele estivesse falando com aqueles que já morreram também. Embora isso não seja uma verdade, eles já tinham morrido, mas por que ele fala isso? Porque ele sabe que tudo aquilo que aquelas pessoas que estavam ali tinha vindo dessa antiga geração. Então ele precisava tratar nos novos o comportamento dos velhos, para que eles pudessem seguir dali em diante com uma postura de arrependimento, para que eles pudessem viver tudo que Deus tinha planejado para eles. Quando nós começamos o capítulo 1, Moisés já determina o lugar, né? Ele vai dizer assim: foi no primeiro dia do 11º mês, no 40º ano, que Moisés se dirigiu ao povo de Israel, recapitulando tudo o que o Eterno havia ordenado a respeito deles. Isso ocorreu logo após ele ter derrotado Seom, rei dos amorreus, que reinava com base em Esbom, e Og, rei de Bazar, que reinava com base em Astarote e em Edrei. Foi a leste do Jordão, na terra de Moabe, que Moisés fez essa explanação sobre o que Deus havia revelado. Você vai perceber que no capítulo 1 inteiro, Moisés está argumentando
O porquê que a nação tinha líder. Ele vai dizer que ele sozinho não daria conta e que o Senhor guiou ele a levantar líderes, eles escolheram líderes entre eles e levantaram esses líderes para que eles pudessem julgar as causas do povo, causas que eram causas difíceis para eles poderiam ficar para Moisés. Então Moisés mostra por que houve uma organização e uma distribuição de funções. Esse contexto que Moisés vai dizer, dentro agora da visão dele, nós vamos perceber esse padrão em dois momentos no texto. Moisés faz uma releitura da história aqui. Aqui, na porção entre o 19 e 21 ali, Moisés vai explicar que eles chegaram ali em Horebe, fala que quando eles chegaram diante da conquista, e Moisés dessa vez ele não vai colocar a questão dos 12 espias como uma ordem divina. Ele vai colocar de uma forma diferente, como se ele estivesse fazendo uma releitura, e depois eu vou mostrar para vocês esse padrão de novo nesse mesmo capítulo. Ele vai dizer que o povo sugeriu que enviassem antes deles chegarem 12 homens à frente para uma missão de reconhecimento. E pedindo um relatório para ele das cidades e para que o povo pudesse invadir e conquistar. Lembrando que quando nós lemos isso lá atrás, era uma ordem de Deus enviar 12 pessoas adiante deles. Mas agora Moisés fazendo uma releitura, é como se Moisés estivesse contando os bastidores. Moisés vai dizer que essa ideia partiu do povo, enviar adiante deles 12 espias. Aí você poderia me perguntar assim, então quer dizer que lá atrás estava errado? Quer dizer que não foi Deus quem enviou? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que Moisés está usando um padrão aqui que ele vai se repetir e que talvez Moisés aqui esteja fazendo uma interpretação pós-fracasso. Né? Então a gente nunca vai saber exatamente a ordem das coisas aqui, mas a ordem expressa em Deuteronômio está mostrando que partiu do povo esse desejo que antes deles invadirem outras pessoas pudessem ir. Moisés vai dizer assim, eu falei para vocês irem, para vocês entrarem, vocês falaram, não, manda eles na nossa frente. E aí Moisés vai dizer o que aconteceu, que isso deu um problemão, né? Que isso acabou não dando certo, eles acabaram não entrando. E qual é o outro padrão? Nós vamos dizer o seguinte, nós vamos ver esse padrão quando ele vai dizer que Deus ficou furioso e acabou não deixando o povo entrar, que todo mundo ia morrer. Lá na porção entre 37 e 40, Moisés vai dizer assim, ó, até eu sofri a consequência desse ato, ou seja, Moisés está dizendo assim, ó, até eu sofri por vocês terem sido rebeldes. Ele vai dizer, por causa de vocês a ira de Deus respingou em mim também, e ele disse, você também não vai entrar na terra, seu auxiliar Josué, filho de Nun, é quem terá essa honra. Por que eu estou dizendo que esse é um padrão que Moisés adota aqui no capítulo 1, mostrando a humanidade dele? Aqui no 37 ele está dizendo que ele não vai entrar na terra porque a culpa é do povo. E nós vamos lembrar que lá atrás Moisés foi impedido de entrar na terra prometida, não foi porque o povo falhou, foi porque ele e Arão desonraram a santidade dele, de Deus diante do povo, ferindo a rocha da qual Deus havia mandado somente dizer a ela para que ela desse água. Então Moisés está fazendo uma releitura aqui, ele culpa o povo, ele culpa o povo, ele culpa o povo, e o povo realmente era culpado. Agora, essa leitura de Moisés mostra a leitura de um homem maduro, olhando para a história e discernindo o que aconteceu. Talvez num ponto de vista diferente daquele que foi escrito lá no tempo do acontecimento, mas aqui mostra justamente esse gênero literário dele de sermão, de pregação, de releitura, de reflexão. Então nós vamos ver isso durante todo o Deuteronômio. Um texto reflexivo. Moisés, depois de 40 anos olhando para trás, lendo a história a partir também dos resultados dela, e expressando para aquele povo que estava ali, segundo a sua visão naquele momento, tudo o que havia acontecido. Então ele mostra ali no finalzinho do 40 que Deus, pelo povo ter desobedecido, Deus manda eles voltarem a caminho do deserto, né? Ou seja, seguindo o caminho do Mar Vermelho. Então nós vemos que eles chegaram rapidamente diante da Terra Prometida. Não foi uma viagem tão longa assim, embora tenha sido longa, mas não tão longa. Como 40 anos. E o porquê dos 40 anos? Moisés está explicando, porque nós tivemos que voltar, nós tivemos que retroceder por causa do pecado. Já no capítulo 2, Moisés já começa a falar sobre quando eles começaram a rumar a terra prometida, de novo, depois de terem voltado, né? E ali dentro da porção do 2 ao 6, ele vai dizer assim, ó, um dia o Eterno disse, eu estou lendo na versão parafraseada da mensagem, porque eu entendo que você já leu numa versão, né, numa tradução. Então aqui fica um pouco mais claro para você entender. Vai dizer assim na porção entre o 2 e 6. Um dia o Eterno disse, vocês estão há tempo demais andando em círculos por este monte. Por isso é hora de ir para o norte. Dê ao povo a seguinte ordem. Vocês estão para cruzar a terra que pertence aos seus parentes, o povo de Esaú, que estabeleceu em Seir. Eles estão apavorados por causa de vocês, mas controlem-se. Não vão declarar guerra a eles. Não darei a vocês nem mesmo 1 metro quadrado da terra deles, porque já dei
toda a região montanhosa de Seir a Esaú. Ele é dono de tudo. Paguem a ele toda a comida e água e considerem na terra deles. Quando a gente vai ver aqui, a gente vai perceber que, ó, por exemplo, no 9 ele vai dizer, ó, não arrumem briga com os moabitas. Quando ele vai mostrar ao longo do caminho, ó, não compra briga com esse, não compra briga com esse, mas com esse aqui eu quero que você invada e conquiste. No verso 14 ao 15, aqui traz um entendimento bem legal de quanto foi o tempo que eles demoraram para chegar diante da terra prometida, porque ele vai dizer assim do 14 e 15, levamos 38 anos para ir de Cades Barneia até o ribeiro de Zerete. Foi esse o tempo necessário para que toda a geração de soldados do acampamento morresse, como o Eterno havia jurado que aconteceria. O Eterno foi implacável, esperou até o último homem morrer. Olha que interessante. Se eles ficaram 40 anos no deserto, certo? E está mostrando que de Cades Barneia, onde eles se rebelaram lá, que nós já acabamos de falar no capítulo 1, que eram para eles terem invadido a terra prometida depois de terem saído do Egito, mas eles foram lá, se rebelaram, enviaram os 12 espias, tiveram medo, foram incrédulos. Daquele lugar até agora, nesse momento onde eles estavam para conquistar a terra prometida, onde tinha morrido todos os rebeldes, tinha demorado 38 anos. Conclui-se então que do Egito, da travessia do Mar Vermelho até Cades Barneia, demoraram 2 anos. Então, em 2 anos, e é de se entender pela quantidade de pessoas que estavam andando com ele, 600 mil homens prontos para a guerra, aí você pode pensar aí os que não estavam prontos para a guerra, suas mulheres, seus filhos, e aí você vai chegar no número aí incalculável de mais de 2 milhões de pessoas. Então, eles demoraram 2 anos para fazer esse trajeto, e depois tiveram que andar 38 anos até morrer, até o último para cumprir a palavra do Senhor, que para cada 40 dias que eles passaram espiando a terra, eles passariam 1 ano para cada um desses dias no deserto. No verso 24 a 25, ele vai dizer que o Senhor mandou atravessar ali o ribeiro de Arnon, lembrando que teve aqueles reis, que no caso era o povo de Moabe e o povo de Esaú. O Senhor não tinha permitido eles lutarem, mas agora aqui vai parecer que o Senhor começa a liberar eles lutarem algumas guerras, né? E aí nós vamos ver ali, por exemplo, no verso 30, dizendo assim, ó, mas Seom, rei de Hesbom, não os deixou passar pelo seu território. O eterno nosso Deus, tornou obstinado o espírito e endureceu o coração do rei, só para entregá-los na mão de vocês, como todos sabem. E aqui começa a mostrar as guerras que o Senhor permitiu que eles lutassem e as vitórias que eles já começaram a ter, mesmo antes de atravessar o Jordão. No capítulo 3, ele vai começar a mostrar as terras que eles conquistaram. Vai mostrar que são muitas terras que eles conquistaram já antes de atravessar o Jordão, antes de toda aquela história de conquista de Jericó ali, que parece inaugurar a conquista da Terra Prometida. A gente já vê que a conquista começa agora. Eles já começam a conquistar e não são poucas cidades não, são muitas cidades. Né? Ali no verso, entre o 3 e o 7, ele vai dizer o seguinte, 60 cidades e nenhuma resistiu a nós. Toda a região de Argode, o rei de Oeg, Bazá, foi tomada. Vai dizer que tinha muitas cidades fortificadas, mas também tinha muitas cidades que ainda eram desprotegidas. Ele vai dizer no verso entre o 8 e o 10, assim assumimos o comando de território dos 2 reis dos amorreus que haviam na terra do leste do Jordão, desde o ribeiro de Armon até o monte Hermon. Sirion é como os sidônios chamam o monte Hermon. Os amorreus o chamavam de Seni. Capturamos todas as cidades do Planalto, em Gileade, em Bazá, em Salcá e Idrei, as cidades fronteiriças de Bazã, governadas por Og. Ele vai dizer que Og era o último dos refaíns. Refaíns era um povo e ele vai mostrar isso, o tamanho dos refaíns. Ele vai dizer, sua cama feita de ferro tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura. Ela ainda está em Rabá, no território de Armon. Ele vai dizer aqui que, como eles conquistaram essa terra antes da travessia do Jordão, ele vai dizer que ele deu aos Rubenitas, aos Gaditas e a metade da tribo de Manassés. Então, 2,5 tribos já tomam posse de terras antes do Jordão. E eles são, então, convocados a atravessar e ajudar o resto das tribos a conquistarem as terras além do Jordão. E eles concordam de deixar suas famílias ali protegidas e continuar o trabalho para que todas as tribos pudessem, então, ter seu território. E, por fim, nós vamos ver Moisés insistindo de novo, falando que insistiu com o Senhor para poder entrar. Olha que nesses 3 capítulos ele fez o trajeto todo. Vocês saíram lá do Egito, chegaram até Cades Barneia, escolheram líderes para vocês, pediram para que eles fossem adiante. Esses líderes foram lá e trouxeram um relatório realista, porém
consumir o coração de vocês de medo e incredulidade. Por causa disso, vocês se rebelaram, vocês pecaram, o Senhor pediu vocês de entrar. Aí ele culpa o povo, ele vai dizer, olha, por causa de vocês eu não pude entrar. No 2, ele vai dizer ali sobre as terras que eles puderam e não puderam conquistar. Depois eles vão dizer as terras que eles conquistaram. Vai contar todo esse panorama. E aqui no 3 ele já tá chegando aqui, na hora que ele clama ao Senhor de novo para o Senhor rever a ordem e deixar ele entrar. Ele vai dizer, mais uma vez, por causa de vocês, o Senhor não deixou entrar. Moisés está com o coração aqui na plena convicção de que a rebeldia do povo foi tão excessiva e ele não deixa de ter razão, porque o povo era difícil de lidar. Ele vai chamar Moisés o homem mais manso da terra. Então imagina se Moisés, o homem mais manso da terra, se prejudicou com esse povo que ele liderava, imagina qualquer um de nós, né? Liderando um povo rebelde como esse e que havia morrido pelo deserto por não confiar no Senhor. E aí o Senhor disse para ele que não ia falar mais sobre isso, que era um assunto resolvido e que quem iria conquistar era Josué mesmo, que era o auxiliar dele. Então aqui Deus estabelece. Eu quero concluir com vocês aqui tirando 3 lições bem rápidas com vocês. No capítulo 1, a lição que eu tiro é que nós precisamos confiar no que o Senhor já fez. Deus já tinha feito obras gigantescas para aquele povo durante o caminho. E assim, eles realmente eles falharam muito ao não lembrar do que o Senhor tinha feito por eles. Tem uma canção do Inário, e muito antiga, talvez você conheça, que diz assim: conta quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conta todas, mas conta de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. Nós precisamos alimentar no nosso coração e no nosso espírito as lembranças daquilo que Deus já fez. Todos os meses na igreja nós celebramos a ceia do Senhor, justamente para nos lembrar do que o Senhor fez por nós, para que nós não... mas nós vamos esquecer? Não é esquecer, mas é que aquela memória para de ter efeito na nossa fé. E aqui nós percebemos que as coisas que aconteceram perderam efeito na fé deles e eles falharam. No capítulo 2 nós vemos que nem todas as guerras nós temos que lutar. Existem guerras que Deus fez para que nós lutemos, outras não, outras o Senhor está dizendo que nós não deveremos lutá-la. Então, selecione melhor em quais problemas você quer solucionar, porque alguns deles talvez Deus não tenha pedido para você resolver. No capítulo 3, nós vamos ver que embora possamos passar por lutas, por dificuldades e parecer que as coisas não vão dar certo, parece que nós estamos lutando para lugar nenhum, né? O Senhor sempre cumpre suas palavras. A Bíblia diz que mesmo que se nós formos infiéis, e com certeza seremos em muitos momentos na nossa vida, Ele permanece fiel. E Ele permanece fiel ao quê? A nós? Às vezes você pode pensar isso porque você é beneficiado pelas palavras boas do Senhor, mas Ele é fiel à tua própria palavra. Acaso tenha dito Deus, ele não cumpre, porque ele não é filho do homem para que minta, ele não é filho do homem para que se arrependa. Então o Senhor cumpriu sua palavra e diante de todas as turbulências, nada impediu que o Senhor levasse esse povo até o lugar da conquista, e aqui nós já estamos começando a ler as conquistas. Então, que você descanse nas palavras do Senhor, que nesse domingo você lembre que Deus já fez muito por você, e o Deus que fez, Ele continua fazendo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A sua palavra, o seu poder não mudam. Escolha melhor suas lutas, e creia que o Senhor te levará até o fim, porque Ele é fiel.